a ideia realmente, foi trazer subsídio para os grupos de dança. A gente vendo que o tablado de dança dos concursos artísticos são uma grande vitrine da nossa indumentária, onde várias épocas, estados sociais, regiões e tudo mais são evidenciadas nas apresentações artísticas, a gente percebe que ali é uma grande vitrine. Então, a maior experimentação de indumentária e projeção da indumentária gaúcha aconteceu no tablado de dança. Não foi nenhum outro nicho do tradicionalismo que isso aconteceu, né? Então, pensei em pesquisar na área da dança em si, porque, como já tinha falado, né, eu sou instrutor de dança há mais de 20 anos, e a gente vai percebendo que a indumentária ela tem uma relação muito estreita com o dançar, né? Ela pode ajudar muito e ela pode prejudicar muito se ela for mal feita, mal pensada ou mal concebida, né? Então, às vezes, a ideia é muito boa, mas foi mal executada, né? Então, a gente tem que pensar nessas situações. E aí, eu pensei assim, bom, nós temos uma linha de pensamento do Fernando Assunção que traz a indumentária de forma genérica, porém separada por épocas, né? Que são as primeiras publicações assim mais ricas sobre indumentária gaúcha. Lembrando que é a indumentária gaúcha no Uruguai e, em poucos apontamentos, a indumentária gaúcha no Rio Grande do Sul, né? Que hoje a gente já percebe que tem gente confundindo uma coisa com a outra e, por mais que sejam próximas, que hajam influências, não são a mesma coisa. Já tem gente só porque leu Fernando Assunção que está chamando Guaiaca de tirador, né? Então, acho que a gente tem que tomar um cuidado, que é um caminho perigoso de a gente não ter o filtro quando vai ler as coisas, né? A análise de obras de pinturas, por exemplo, sobre danças gaúchas, foi prejudicada, porque não existem. Não existem pinturas gaúchas falando dos bailes, né? Retratando bailes. E para isso eu recrutei o Vasco Machado, simplesmente um dos maiores pintores do Rio Grande do Sul, né? Para retratar o baile de pé de cabra, o baile de ramada, o baile de Kerbe, que o que se tinha mais próximo disso era a obra do Pedro Weingartner, que era o iniciozinho do baile de Kerbe, que nem estava pronto ainda, as gurias estavam fazendo as flores, né, o pessoal estava chegando no baile, né? E aí você tem uma interpretação de que lá no baile de Kerbe do Pedro Weingartner, para quem não conhece, pode procurar aí no YouTube, no Google, né, a obra Kerbe do Pedro Weingartner. Nessa obra a gente pensa assim, mas o Kerbe é de alemão, o que tem esses gaúchos fazendo ali de bombacha? E na verdade não eram os gaúchos de bombacha, eram os próprios alemães de bombacha. Porque se teve fotografias mais belas que eu encontrei no Rio Grande do Sul de homens vestindo bombacha, eram os caixeiros viajantes alemães da região de São Leopoldo, de Novo Hamburgo, que é esse livro que eu comentei ali no início, que custou uma nota que tive que trazer lá da Alemanha, porque a gente só encontrou um xerox aqui e não conseguia a foto, né, para mostrar. A qualidade ficava muito prejudicada. Então a gente percebe que até esse ano tem esse tema da Semana Farroupilha, né, de conhecer as etnias do Rio Grande do Sul e saber que muitas delas adquiriram o colorido gauchesco, adquiriram as funcionalidades das encilhas e das indumentárias, né? Então, isso aconteceu muito com os alemães, que contribuíram extremamente com o folclore gaúcho e com as tradições gauchescas, né? Depois, os italianos com a inserção da gaita e assim por diante. E tudo isso vai se encontrando nos bailes, né? Que eram os momentos sociais. As maiores festas de antigamente eram as carreiradas, né? E as segundas maiores festas eram os bailes.
E os bailes, como eu digo no livro, não era uma coisa banal como hoje, que tem até na quaresma. As pessoas não se importam mais com a excepcionalidade de um baile, né? Então, para nós, o baile, já nos nossos tempos, é uma coisa banal. Se tu quiser ir no baile até na quaresma, tu acha onde ir. É só tu comprar o ingresso e tu vai. Pode ser um baile mais chique ou menos chique, mais, né? Mas tem. E nesses tempos onde os gaúchos dançavam o tatu, o graxaim, o anu, a tirana, o pezinho, eram coisas que aconteciam raramente dentro de uma comunidade. E para esses momentos raros, onde havia essa sociabilização, necessitava de um traje mais bonito, ou no mínimo novo, bem asseado, né? Então as pessoas não estavam lá aos farrapos, né? Então a gente percebe que há uma diferença bastante grande, né? E que a gente tem que cuidar da questão da ambientação, onde esses bailes aconteciam, né? Para saber que tipo de traje que era usado, porque se a gente está usando para dançar, a gente tem que pensar um pouco nisso. E dentro disso há uma enorme variação. Aquelas pessoas mais do interior, aquelas danças que eram mais citadinas, ou que eram de ralé, como a sarna. Não se imagina uma mulher vestida com um vestido de seda dançando a sarna, que era uma dança de gente muito pobre, de gente simples, né? Uma dança até meio bagaceira, vamos dizer assim, né? Então, o Paixão, quando nos traz essas coisas, ele não nos esconde isso, ele nos mostra isso. É a gente que às vezes não lê, né? E então, assim, foi um momento de muito aprendizado, Tony, porque ler as obras e daí procurar, né, imagens que correspondam, sejam do Rio Grande do Sul, sejam de fora do Rio Grande do Sul, né? Como, por exemplo, tem um pintor que não é citado pelo Paixão, e eu achei curioso de não ser citado pelo Paixão, trazendo tantas imagens de gaúchos, que é Adolfo Dastrel. Às vezes tem umas coisas que são sorte, que a gente não tem a capacidade analítica de um conselho de folclore, de uma comissão de folclore, por exemplo, como eu acabei assistindo por sorte, digo por sorte, porque exatamente na semana que eu estava analisando as obras desse pintor, do Adolfo Dastrel, teve uma reunião de uma comissão de folclore do Uruguai, desmistificando as obras dele, né? Mostrando que havia um certo romantismo, que não era uma total verdade, porque eu via que algumas coisas não se encaixavam. E então também tem algumas coisas que meio que caiu no colo, né? E a partir do momento que a gente ia também soltando na internet, olha, estamos fazendo um livro e tal, já era um que aparecia com uma foto, né? O César Querezan, lá de Espumoso, me mandou umas fotos riquíssimas, como essa foto das costureiras lá no interior de Espumoso, quando ainda era pertencente à Soledade. Uma foto raríssima, lá da década de 20. Olha como as mulheres estavam vestidas. Isso aqui era a foto de uma formatura de um curso de costureiras. No interior de Espumoso. Acho que era Campo Comprido, deixa eu ver aqui, que eu já te digo. Serra dos Engenhos, a comunidade. Serra dos Engenhos. E aí tu vê. Aí tem gente que fala, mas não se usava xadrez. Isso aqui então não se usava. Essa mulher aqui esquece da história. Tira ela. Né? Então, a gente percebe algumas coisas que a gente consegue perceber em outras obras. Todas aquelas obras que o Paixão citou nas suas obras, eu fui de atrás, corri de atrás e consegui de uma forma ou de outra. E a gente vai realmente provando, né? Quando ele fala que o Conde D veio para o Rio Grande do Sul e se deixou posar com palas riograndenses de fino gosto, corri atrás, achei as fotos. Com pala de vicunha, com pala de jacar. Então, a gente vai procurando e vai se animando com aquilo, porque é muita coisa. E aí, quando a gente vai trazer isso para o tablado, qual é o filtro que a gente vai usar? Essa é a primeira dúvida. Qual é o filtro que a gente vai usar? No primeiro momento,
você tinha poucas obras, pouco acesso. No segundo momento, quando foi chegando as obras, os cursos, o pessoal foi se experimentando, foi colocando xiripá, foi colocando saiote, foi colocando outras faixas, outros lenços, chapéus e assim por diante, mas, olha o gato lá, foi experimentando, né, essa diversidade, essa riqueza. E aí, como é que a gente vai mostrar tudo isso? Será que é necessário mostrar tudo de uma época só, de um estado social só? Se a gente danças de diferentes épocas, regiões, estratos sociais e tudo mais na mesma apresentação, né? Se a gente dança o tatu com volta no meio na mesma apresentação que a gente dança a valsa de mão trocada, que muito provavelmente nunca dançaram juntas no mesmo baile, né? Então, é um grande fator, e isso eu já falei em várias outras ocasiões, para música, dança e indumentária, é a gente saber diferenciar o que é fato folclórico e o que é projeção folclórica. A partir do momento que a gente tem a total compreensão da diferença entre essas duas coisas, a gente vai conseguir entender bem melhor. Entender o que é realidade histórica, o que é folclore e o que é projeção folclórica, que é quando a gente usa a arte para mostrar os símbolos tradicionais do Rio Grande, suas danças, músicas, indumentária e tudo mais. A partir do momento que a gente sabe separar isso, a gente abre um caminho assim gigante, né? Não fica limitado.